provavelmente já escutou falar sobre a raça argentina, a determinação paraguaia, a luta dos bolivianos, a coragem dos peruanos, a força dos venezuelanos, a luta dos equatorianos. Essas expressões são comuns porque os povos latino-americanos, eles são vistos no resto do mundo como povos que lutaram pela sua liberdade. E isso aconteceu. Tirando o Brasil, né, que a gente sabe que é coisa diferente, os outros povos, eles realmente lutaram pela sua independência. Então, gente, nesse volume da apostila, nós começamos estudando um pouquinho dos povos latino-americanos. Base lembrar também que essas características elas já vêm do passado. Afinal, estamos falando dos herdeiros dos povos incas, maias e astecas. Então, é normal que exista realmente essa volta no passado. Então, vamos começar com a Revolução Cubana. Uma revolução que começou em 1898 com a independência de Cuba no século XIX. Se hoje Cuba e Estados Unidos têm relações pouco conturbadas, né, vamos dizer assim, no passado não era assim. Os Estados Unidos ele tinha muita influência sobre o território cubano, muita influência ao ponto de até mesmo existir uma emenda chamada Emenda Prata, tá? Que dava direito ao governo dos Estados Unidos governar sobre a ilha de Cuba. Tá? Mais do que isso, Cuba mantinha uma manutenção estrutural colonial. Essa manutenção estrutural colonial significa que Cuba é muito parecida com o Brasil na época do açúcar. Então, é aquele movimento ali colonial, aquela administração central, é assim que funcionava o governo cubano. Mas Cuba sempre teve um histórico positivo na questão do turismo. A ilha de Cuba é belíssima, né? As praias cubanas, o envolto da ilha é muito belo. E sempre Cuba ganhou muito dinheiro com a questão do turismo. E os Estados Unidos viam Cuba como uma espécie, como eles veem o Havaí hoje, ou seja, os americanos podem tomar essa ilha e nós vamos ter ali um arquipélago particular para que a gente possa, né, levar a nossa família. Essa era mais ou menos a ideia dos americanos. Mas, como eu falei, aqui na América Latina ninguém se cria. Foi nesse cenário que apareceu Fulgêncio Batista. Fulgêncio Batista, que liderou de 1933 até o ano de 1959, ele derrubou o governo geral de Machado Morales. Tá? Mais do que isso, o ditador que ficou por muito tempo em Cuba e era muito próximo dos americanos. Esse ditador ele controlava as forças armadas cubanas. E fora isso, ele estava acumulando riqueza pessoal, ele era submisso aos Estados Unidos. A disposição dele em relação a Cuba era praticamente toda para o mercado norte-americano. Ou seja, ele era uma espécie, né, vamos botar assim, de filial americana. E o governo aceitava tudo isso. Mas com muita repressão, muita oposição a esse governo, os cubanos começaram a reagir. E a figura central dessa reação cubana é Fulgêncio Batista. Mas não é só Fulgêncio Batista que vamos contar nessa história agora. Fulgêncio Batista pode ter até começado esse movimento, mas sem dúvida nenhuma o personagem principal dessa história é, sem dúvida nenhuma, Che Guevara e Fidel Castro. Che Guevara era um homem conhecido pela sua força, pelo seu militarismo, mas também pela sua responsabilidade e nacionalidade. Quanto Raul Castro, Fidel Castro, aliás, foi sempre conhecido pela a sua governabilidade, né? Era um líder nato, tão líder que, lembrando que até pouco tempo atrás, quem liderava a ilha de Cuba era Fidel Castro. Raul Castro só assumiu depois que seu irmão já não tinha mais condições nenhuma de governar. Então, para você ver que essa liderança ela realmente foi imposta ali naquele momento em Cuba e deu muito certo. Mas vamos entender como esses três personagens eles conseguiram simplesmente mudar o jogo a favor deles. A Revolução Cubana envolveu muitas coisas. Essa revolução aconteceu em 1962 e tem vários aspectos que a gente tem que mencionar. Vamos lá.
Primeiro aspecto que a gente vai mencionar é a crise dos mísseis que aconteceu. Lembrando que os Estados Unidos eles tinham o objetivo de colocar uma base de mísseis em Cuba para se proteger, principalmente porque a gente está falando de 1960, ano que a Guerra Fria está ali já começando a bombar. Então o que acontece? Os Estados Unidos queriam uma proteção. Essa proteção seria a ilha de Fidel, a ilha de Cuba. Bom, mas os cubanos, evidente, não aceitaram isso. Então o que aconteceu? A partir desse vamos botar assim, esse auto-totalitarismo americano, se é que existe essa palavra, né? Auto-totalitarismo americano, mas era isso que acontecia. Cuba começou a ficar totalmente de cabeça para baixo por conta da ação dos americanos. E aí o que acontece? Divergência nas ideias, economia cubana indo mal, carência, insuficiência, produção de alimentos decadente, Cuba não tinha indústria, combustível, falta de critérios democráticos e os direitos humanos meio que fechavam os olhos. Porque todo mundo sabe, quando se trata dos Estados Unidos da América, você não pode chegar e falar assim, eu vou fazer isso contra os Estados Unidos. Não adianta, meu irmão, o buraco é bem mais embaixo. Então os direitos humanos assistiam todas as condições que aconteciam lá em Cuba e ficava por isso mesmo. Mas isso não estava segundo os critérios de Che Guevara e os critérios de Fidel Castro bom para eles e nem bom para o país. Vamos ver o que aconteceu? Fidel e Che Guevara foram buscar inspiração no passado. Afinal, é o passado que geralmente ele conduz os acontecimentos do futuro. A gente sabe muito bem disso, que sempre para você pensar no futuro você tem que olhar o passado. E foi o que aconteceu. A partir daí, eles procuraram inspirações nos grandes líderes do continente americano, como, por exemplo, Bolivar. Olhando para o passado e vendo a história recente de Cuba, tivemos aí, então, a condição necessária para que Cuba se levantasse contra os Estados Unidos. Eles viram que isso era possível, e mais do que isso era possível, que Cuba é um território pertencente aos cubanos, e deveria ser assim, sem influência de uma potência, mesmo sendo uma superpotência, mas sem influência de uma potência estrangeira. A ideia era fazer Cuba para os cubanos. E os Estados Unidos reagiram da pior maneira possível, o embargo econômico em Cuba. Isso fez com que Cuba ficasse anos atrasados, e até hoje é assim. Se nós estamos em 2020, as tecnologias em Cuba elas devem estar nos anos 70 ou nos anos 80. É bizarro isso, mas isso ajudou Cuba também em alguns pontos. Por exemplo, Cuba hoje possui a melhor medicina do mundo. Cuba possui um nível de educação altíssimo. Mas as coisas também não estão bem agora no arquipélago. Isso acontece porque todas essas coisas que eu citei que levaram Cuba a ser destaque, por exemplo, Cuba era uma potência olímpica. Eu lembro que o Brasil ia jogar vôlei com Cuba. Os brasileiros tremiam, tanto masculino como feminino, principalmente feminino. Tinha umas negras que tinham um saque poderoso, as brasileiras ficavam desesperadas. E eram grandes competidores. O nível de medalhas que Cuba conseguia em Olimpíadas era absurdo para uma ilha. Ele batia ali, ele competia com os Estados Unidos, competia com a Federação Russa, competia com as potências europeias, quer dizer, porque são potências olímpicas, cara. Então, eles conseguiam bater de frente com esses caras. Mas o que acontece? Cuba se aliou à União Soviética e os Estados Unidos viu como uma arrogância você ter próximo ao território americano uma base de mísseis da União Soviética em Guerra Fria. Claro, os caras falassem assim, vamos botar essa base de mísseis aqui em Cuba, se a gente quiser atacar os Estados Unidos está pertinho. É mais ou menos isso. Então, isso fez com que os Estados Unidos rompesse todos os relacionamentos com Cuba. Beleza? Mas esse é um pouquinho da história da Revolução Cubana. Como eu falo para vocês, isso aqui é só para a gente dinamizar e fazer um vídeo mais didático possível para vocês. Então, tá aí a história da Revolução Cubana, uma das histórias de Revolução Latino-Americana que nós vamos estudar. Nós vamos falar agora da Revolução da América do Norte. Estamos falando da Revolução Mexicana. Próximo assunto é México.